Oi pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de matemática. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, né? E de antemão queria já te agradecer por você ter escolhido esse canal para te ajudar a entender a matemática. Bem pessoal, eu também queria te pedir já para você deixar o like, né? Se inscrever no canal e deixar aqui ativar o sino das notificações. Para você que é novo no canal, para você que não nos acompanha, nós temos um grupo, né, uma comunidade no WhatsApp que é lá onde eu deixo exercícios, interajo, né, com os estudantes, coisa que é muito fundamental para você que está aprendendo a matemática, beleza? A primeira aula de hoje é sobre soma. E talvez essa primeira aula seja vista de um jeito subestimado por você. Talvez você pense, professor, mas eu já sei somar. Eu sei 2 mais 2, 3 mais 3. É algo que eu não tenho debilidade. Por que que eu deveria ter uma aula de soma? Bem, pessoal, antes de querer dar aqui vários exemplos, eu só tenho uma pergunta para você. Você sabe me dizer quais são, ou qual é o nome desses elementos aqui? O número 8, qual é o nome do número 8? Na soma, qual é o nome que ele tem? Tudo bem que ele é 8, mas qual é o nome técnico utilizado para o número 8 aqui? Para o número 5? Para o número 13? Quais são os nomes técnicos utilizados na soma, né? Quando estamos a somar, qual é o nome dele? Você não sabe, né? Então fica aqui na aula. Porque uma coisa é certa, algo que complica os estudantes, que deixa cair muito os estudantes na prova, não é saber resolver o exercício. É simplesmente não saber os termos técnicos que é utilizado nos exercícios. Muitas das vezes pode vir um exercício, isso acontece muito em física. Tal corpo movimentou-se a 6 metros por segundo e o segundo corpo movimentou-se a 1/3 desse corpo. Qual é o total, né, do deslocamento? E aí a pessoa pensa que nunca deve, que é algo de outro mundo, mas é simplesmente por não saberem os termos técnicos. E é importante, por isso é que eu estou dando aula de soma, porque é o pilar, antes de você chegar ao cálculo 1, a derivada, coisa que nós vamos ver, integral e tal. É necessário você entender, né, as propriedades, que é muito importante entender também os elementos. Os professores gostam muito de dar casos, mas a matemática também se lê, se entende, né? Tem também teoria na matemática, e é essa teoria que ajuda e vai te ajudar a resolver exercício. Então, se você quer resolver exercício, fica aqui nesta aula, não pule, que vai ver muitas coisas interessantes que talvez você nunca viu ou talvez já esqueceste. Não esqueça de deixar o like, primeiro link da descrição, o link do nosso grupo, nossa comunidade, tá? Acesse lá e bora pra aula. Beleza, pessoal? A nossa aula então vai ser sobre soma, né? E vamos entrar no primeiro termo que nós temos aqui. Primeiro vamos saber o que são algarismos, tá? Algarismos são símbolos numéricos utilizados para expressar qualquer número. Como assim, professor? Por exemplo, nós temos o 2, né? Nós temos o 3, tá? Tudo isso são algarismos, tá? São esses símbolos aqui, esses símbolos que normalmente são utilizados para expressar a quantidade 3, a quantidade 2, tá? Então, algarismos são símbolos numéricos, tá? Número 1, número 2, número 3, são tudo algarismos. Então, depois temos aqui outro termo, que é adição, tá? Adição é uma operação básica da matemática, né? E ela está ligada em acrescentar, em juntar quantidades, tá? Ela, junto com a subtração, multiplicação e divisão,
são consideradas como operações da matemática básica, tá? Então é importante você saber disso. Esse símbolo aqui é o símbolo da adição, tá? Da soma, beleza? E temos aqui os elementos da soma, tá? Temos o número 7, temos o algarismo 7, o algarismo 3, o símbolo, e temos o algarismo 10. Cada um desses algarismos dentro, né, da soma tem um respectivo nome. Não se chamam só algarismos, eles dentro da soma têm um nome, que é a pergunta que eu fiz lá logo de início, que são as parcelas. Na soma, o número 7, o algarismo 7 representa uma parcela, o algarismo 3 representa outra parcela, e o 10, né, que é o resultado da soma, chama-se soma ou total, tá? Talvez não sabiam dessa, mas depois de nós adicionarmos duas parcelas, o resultado tem o nome de soma ou total. Então, o número, a operação matemática não é soma, é adição, tá? Porque a soma é o resultado de adição de duas parcelas, beleza? Então eu comecei a entender como é bom rever os termos para não cometer erros. E são esses termos que deixam cair das provas, beleza? São esses termos. Então é bom a gente rever. Ok, nós temos aqui algo importante, que são as propriedades da soma. Essas propriedades são muito importantes porque são elas que nos permitem ter a ousadia de resolver exercícios de soma de um jeito muito fácil. Eu vou dar aqui um exemplo antes de nós ir resolver casos, né? Porque nessa hora vamos resolver exercícios, para você dar conta que soma não é só, que adição não é só 2 mais 2, também tem casos difíceis. Então, temos as propriedades da soma, tá? Da adição. Quais são essas propriedades? Temos a primeira, que é a comutatividade, a propriedade comutativa, que diz que a ordem, tá, que nós organizamos as parcelas na conta não altera a soma. Então, temos aqui a expressão matemática A mais B é igual a B mais A. Então, do jeito que eu organizar as parcelas na conta, não vai alterar o seu resultado. Por exemplo, 3 mais 8 é 11. 8 mais 3 continua sendo 11. Então, a propriedade comutativa nos dá a liberdade na soma de colocar as parcelas do jeito que nós quisermos, que não vai alterar o resultado, tá? Na equação, né? Depois temos a propriedade associativa, que diz que o modo como agrupamos as parcelas não altera a soma. Talvez você pense, professor, é a mesma coisa. Não, porque aqui está a representar, né, a prioridade na resolução, ok? Se eu começar resolvendo primeiro 1 mais 2, depois somar com 3, vai sendo 6. Se eu começar primeiro com 2 mais 3, depois somar com 1, vai continuar sendo 6. Então, essa é a propriedade associativa, que diz que não importa a prioridade na soma, se for só soma. Presta atenção, aqui só estamos tratando de soma. Quando nós acrescentar outras regras, outras operações, aí tem uma regrinha na matemática também, que são as expressões numéricas, tá? É uma regrinha que nos ajuda a não ter confusão. Mas por enquanto vamos só focar, né, na soma. Então, numa soma, né, numa adição, numa equação só com adição, não importa a ordem, não importa a prioridade que eu dê,
a resolução, o final vai ser sempre o mesmo, tá? Depois temos o elemento neutro. Essa é a terceira propriedade, que diz o seguinte: ele refere-se ao número neutro, pois ele não interfere na conta. Ou seja, A mais zero sempre vai ser A, ok? Ela é uma propriedade que diz que qualquer número operado com zero terá como resultado o próprio número. Então, qualquer número que eu somar, adicionar com zero, vai ser sempre o próprio número A, tá? A gente está mais habituado, qualquer número n, né? Por causa essa lógica matemática. Qualquer número n somado com zero vai ser sempre n, tá? Por exemplo, 7 mais 0, 7. Aqui, tudo beleza. Depois temos a quarta propriedade, que está mais ligada aos conjuntos, tá? Quando nós falarmos sobre os conjuntos naturais, reais e tais, nós vamos fazer operações com os conjuntos. Então, essa propriedade é importante. Alguns livros não aparecem, tá? Alguns livros não aparecem, mas é só dar uma pesquisadinha aqui e você vai encontrar essa quarta propriedade, que diz o que? A soma de dois números de um mesmo conjunto sempre pertence a esse conjunto. Ou seja, a soma, por exemplo, né? A soma de dois números reais será sempre um número real. A soma de dois números naturais será sempre um número natural. Ah, professor, não acredito. Tá bom. Vamos aqui. Exemplo. Então temos aqui 3 mais 2. Não é? 3 mais 2 é igual a 5. Vamos supor que o 3 mais 2 fazem parte apenas dos números reais. Dos números naturais. Tá? Vamos só fingir. Então, nos números naturais, a soma entre os dois números naturais vai dar sempre um número natural. Agora vamos fazer um exemplo com o número real, com os conjuntos dos números reais, tá? Então nós temos menos 3 mais, em parênteses, tá? Menos 2. Menos 2. Qual é a resolução dessa conta? Nós teremos menos 3 menos 2, tá? E menos 3 menos 2 vai ser igual a menos 5. Então você deu para entender que se eu tiver uma soma em qualquer, onde as duas parcelas, embora na subtração não sejam parcelas, mas estamos a falar de soma. Onde as duas parcelas fazem parte do mesmo conjunto de números, então o total vai ser sempre do mesmo conjunto, não vai mudar, beleza? Então vamos para os exercícios. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários ou então acessem o nosso grupo, nossa comunidade do WhatsApp, no primeiro link da descrição, pessoal.